Olá, telespectadores da TV FIB, canal Universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico. O Mundo Acadêmico tem o prazer de receber em seus estúdios o Carlos Massai Tiocubo, o professor Massa. Obrigado, Massa, mais uma vez pela sua presença aqui nos estúdios do Mundo Acadêmico. Obrigado, digo eu, Carobino, pelo convite, pela receptividade, pela acolhida, pelo carinho que a gente sempre tratado aqui na TV FIB. Então, eu estou muito orgulhoso e muito honrado de poder estar aqui no estúdio nesse momento. Bom, hoje vamos conhecer, além da vida pessoal e profissional, também alguns aspectos da disciplina que o professor Massa leciona aqui no curso de Engenharia Civil da FIB, bem como aspectos envolvendo a profissão do engenheiro civil. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, estando recebendo hoje aqui o professor Massa, do curso de Engenharia Civil. O professor Massa, ele é marilhense, nascido na cidade de Marília, mas radicado há muitos anos aqui na cidade de Bauru, já é um bauruense por adoção. O professor Massa, ele é especialista, professor de Física, graduado em Física e também em Engenharia Civil, especialista em Metodologia da Educação Superior. Nascido na cidade de Marília, como eu disse, Massa já adotou Bauru como a sua cidade natal, né, Massa? Acho que não tem nessa cidade sem limites quem não conheça o professor Massa aí nos cursinhos da vida, de preparatório para, para os vestibulares e também do ensino médio. Bom, Massa, vamos iniciar esse bate-papo aqui na TV FIB, no Mundo Acadêmico. Eu gostaria que você iniciasse falando massa por massa, né? Então, como é que começou a sua carreira, a sua vida acadêmica, né? Sabemos que foi lá nos idos de 76, 77. O Massa tem uma história muito interessante. Eu gostaria que você fizesse um retrospecto para o telespectador que conhece muito você, mas não conhece esse massa por massa, né, no dia a dia. Obrigado pela atenção, obrigado, telespectadores. Pois é, Carobino, a minha história de hoje estar sendo professor, ela começou justamente, como você disse, em 1977. A rigor, meu pai queria que eu seguisse a carreira de advocacia e direito. E quando a gente está indo para o colégio, a autonomia é pequena, então meu pai me levou num colégio comercial e me matriculou lá em Marília. Aí passaram uns 3 anos e eu via que aquilo não era para mim. Tanto é que meu pai queria que eu tivesse um título de contador, de contabilidade. Eu me inscrevi no CRC, né, fui fazendo e fiz todas as matérias que competem a uma carreira de contabilidade. E no 3º ano eu vi que não era para mim. Então eu disse para o meu pai, eu preciso fazer um ano de cursinho, porque não quero seguir contabilidade nem direito. Aí meu pai se assustou e falou assim, mas o que você quer então? Eu disse assim, eu quero ser engenheiro. Nossa, mas por que engenharia? Então eu disse que era porque lá perto da minha cidade, perto do meu bairro, sempre tinha muitas obras enormes, pontes, viadutos, asfaltamento, e aquilo lá me apetecia muito, me deixava muito realizado. Então eu falei para ele que não tinha jeito, eu não ia conseguir me superar como advogado. Aí meu pai disse assim, já que é assim, então faça o que você quiser. Eu fui fazer um ano de cursinho. Carobino, eu nunca estudei tanto na minha vida, mas hoje eu sou grato em dizer que consegui chegar na plena realização dos meus sonhos. Um ano de cursinho, com a ajuda de uma gama de pessoas e profissionais que me deram muita força, meus professores do cursinho, inclusive, a quem eu os admiro demais. E aí, quando eu vim para Bauru fazer a universidade, na FEB, eu me vi necessitado de trabalhar, né? E, além de tudo, eu precisava também cuidar de quem ficou em casa, das minhas irmãs e tal. Eu não tinha outra saída, era trabalhar e trabalhar. E com aquela idolatria que eu tinha pelos professores, não só os do cursinho, mas os professores de uma forma global, não é geral, global,
eu me arrisquei a ir dar aulas. E um grande cursinho lá de Ribeirão Preto, que hoje já não existe mais, mas me foi assim de extrema idolatria, abriu uma unidade em Bauru. Aí eu fui e me candidatei. Achei que eu não fosse passar, saí muito triste depois de um concurso em teste de aula pesadíssimo, né? E eu fui para casa. Passaram-se 2 meses e ninguém me deu retorno nenhum. Naquela época era telegrama envelopado debaixo da porta com urgente. Toda vez que eu chegava da escola, abria a porta, entrava por ali. Não era nem por ali que a gente entrava, mas entrava por ali, que era onde o carteiro deixava as correspondências. Até que num belo dia, esse telegrama chegou. Aí eu fui, enfim, para encurtar o caminho agora na explicação, daí eu comecei a dar aulas no cursinho, porque eu já dava aulas para pequenos grupos de colegas enquanto estudávamos no cursinho. E aí eu comecei a trabalhar intensamente, dando muitas aulas, que na época faltavam profissionais, né? E daí eu, dando aula, um dia fiquei sabendo que esse cursinho ao qual eu fui ingressado para trabalhar, foi encampado por um outro grande cursinho em São Paulo. Aí eu fui, fiz teste, agora um outro teste muito mais amplo, para tentar conseguir me encaixar lá, em São Paulo. Com a sorte e com a ajuda de muitas pessoas, principalmente dele lá em cima também, eu consegui ir para São Paulo. Fiquei 3 anos. Aí eu me empolguei, mas meu pai, muito sábio, apesar de não ter tido escolaridade como imigrante japonês, meu pai disse assim, ou você volta para Bauru, termina e vai exercer a sua profissão de engenheiro como você quis, ou então você defina e depois não fique lamentando. Foi essa a filosofia que ele me passou. Aí eu voltei, me demiti, voltei, mas na época, então, agora entraria um comentário, uma citação específica da engenharia. A engenharia, ela vive de ciclos de busca de profissionais. E na época que eu estava saindo, a crise era muito grande. Então eu tinha a oportunidade de 2 empregos muito bons. Mas eu percebi que ainda dar aulas e continuar trabalhando naquilo que eu aprendi a fazer, talvez bem feito, era o melhor. Me formei, dei a minha alegria a mim e ao meu pai de me formar e fui tentar trabalhar. Eu achei que eu poderia continuar dando aulas e também fazendo trabalhos como engenheiro, porque o engenheiro civil, caro Bino, ele pode ter, desde que ele saiba como trabalhar e trabalhar bem feito, sem furar o expediente, o profissionalismo dele, ele pode exercer algumas outras atividades, mesmo tendo uma já, né? É um profissional de alta liberalidade de trabalho. Então eu continuei trabalhando, dando aulas, dava aula numa região toda aqui, Bauru, Botucatu, Marília, Araçatuba. Depois, nos idos aí de 2002, por aí na virada do século, fui para Londrina também, né? E sempre também em paralelo atuando como engenheiro, fazendo sugestões de cálculo, exercendo cálculos estruturais para alguns amigos, consultoria. Eu nunca, assim, parei de atuar pelo meu lado engenheiro civil. É muito importante, né, Massa? Nós estamos em sala de aula aqui na FIB e os alunos reconhecem isso, a questão da importância dos professores, na sua grande maioria aqui na FIB, terem uma vida profissional lá fora. Que eles costumam dizer, nós somos profissionais que realmente entramos em sala e sabemos o que falamos, porque a gente vivencia na prática a profissão, né, Massa? Isso diferencia. Diferencia muito, caro Bino. Os alunos, eu acho que eles procuram entender e dar confiabilidade total, principalmente o aluno de hoje tem muita informação, o aluno, vamos dizer assim, da era tecnológica, é um aluno diferente da minha época, por exemplo. Então, eles querem ter certeza que quem está ali na frente tenha tido a experiência, a vivência daquilo que está falando, né? Então, isso que você está citando é muito importante, sim, muito importante. Só fazendo um parêntese, você que está nos assistindo, a FIB preza por isso, né? Abri um parêntese justamente por isso, trazer professores e profissionais, aquele que efetivamente pratica no dia a dia a disciplina que está lecionando. É o caso do professor Massa. Aproveitei o exemplo dele e estou estendendo para todos os demais cursos
e todas as demais disciplinas. São profissionais realmente de mercado em todos os cursos da FIB. A FIB seleciona profissionais que efetivamente têm uma vida profissional, uma carreira profissional. E entra numa sala de aula e realmente faz diferença para os alunos em relação ao seu conteúdo teórico versus seu conteúdo profissional, né, Massa? Com certeza. Eu acredito que os alunos, quando percebem no profissional, professor, isso que você acabou de mencionar, o aspecto prático, teórico, conceitual e técnico, eu acredito que ele acaba também se espelhando naquele profissional e aprendendo algo a mais de como se conduzir depois na vida profissional. Isso. Eu até quero aproveitar a sua citação e ilustrar aqui, Carolina, um detalhe. Outro dia, eu estava numa das minhas aulas aqui na FIB e eu disse assim, olha, vocês talvez não vivenciaram, mas na construção da ponte Rio-Niterói, aconteceu alguns detalhes assim, que aquela ponte, os pilares foram moldados em loco, ou seja, no local. Mas a parte da plataforma em cima as plataformas foram moldadas em um local específico e foram transportadas por helicóptero e posicionadas no local, né? Aí um aluno falou assim, que bacana, professor, o senhor sabe dessa história? Eu estava rastreando no YouTube outro dia, eu acabei vendo isso e não acreditava. Falei, vai ver que você pensou que era montagem. Ele falou, agora o senhor falando, eu confio. Então é bem por aí mesmo, né? E, assim, eu acho que esse aprendizado, inclusive, é um aprendizado, essa técnica de trabalhar com aulas, eu acho que a gente aprende muito quando a gente está trabalhando como professor numa atividade talvez muito similar à que a gente desenvolve fora da escola, como profissional, mas que também é diferente da própria matéria em si, que é o meu caso, né? Eu procuro sempre tentar entender bem um aluno, porque de 93 para 94 também, eu passei a trabalhar com alunos universitários em uma outra instituição. Fiquei até 2011 lá. Portanto, 18 anos de magistério em nível superior, vamos dizer assim. E sempre paralelo com a moçadinha do cursinho que faz parte da tua vida. Sempre, Nunca sempre. abandonou a moçadinha pré-vestibular. Nunca, nunca. Aliás, até assim, né, para ilustrar um detalhezinho, eu estou sendo assim, estou me contentando, ou seja, estou sendo muito feliz, porque este ano, essa chamada sua para eu contar isso, a minha vida aqui, está fazendo alusão aos meus 40 anos de atividade. Poxa. Alguns alunos falam assim, professor, o senhor está velho, não? Eu digo assim, não, é que eu comecei muito cedo. Então eles acabam, logicamente, para quebrar o gelo, né? É uma vida, né, Márcio? É uma vida, 40 anos é uma vida. Eu, inclusive, só ilustrando, eu acho que o dia que eu parar literalmente de dar aulas, eu vou sentir muita falta de alguma coisa para fazer. Eu acredito assim que a gente fala entre nós, nos bastidores da sala dos professores, que a gente foi picado pelo bichinho ran-ran, não é? Que a gente sente muita falta. Quando está em atividade, a gente às vezes fica cansado, a gente fica esgotado, mas quando entramos de férias, parece que a gente está tendo que ir para a escola fazer alguma coisa porque está faltando, né? E assim, hoje eu já sou professor aposentado, mas como eu estava dizendo, não consigo ficar longe dos bastidores de aula e das classes, da sala de aula e dos alunos, acima de tudo, né? Então eu ainda continuo dando aula em preparatório ao cursinho, preparatório vestibulares, ensino médio e também na universidade, né? Então, eu até acredito que a gente permaneça um pouco mais jovem do que normalmente ficaria se não tivesse as aulas. 2016 chegou na FIB? 2016 veio para a FIB. Foi uma experiência maravilhosa. Eu 2016, acredito que... bem recente, mas você já é muito querido aqui. Muito na obrigado. FIB, tanto pelos professores, como também pelos alunos. A gente percebe isso. Muito Eu obrigado. que estou há quase 15 anos aqui na FIB, a gente percebe isso. Muito obrigado. Como é que foi a chegada e como é que está nos dias de hoje? Olha, eu assim vim de Campinas, sempre continuei morando em Bauru, mas vim de Campinas, onde eu fui implantar um sistema de ensino, também pela minha atividade de coordenação que eu ocupei ao longo dos 20 anos, nas instituições de
preparatório aos vestibulares e ao ensino médio. Então eu fui para Campinas estruturar e fazer a montagem de uma escola, de um sistema de ensino lá. Aí em 2014, finalzinho de 2014, eu tive alguns problemas familiares, de luto e de, assim, problema muito difícil com meu pai. E aí eu tive que voltar, né, novamente me demiti dessa escola e eu vim para Bauru. Aí eu estava, assim, já tinha sido convidado também aqui pela FIB, pela outra instituição que eu estou trabalhando, algumas vezes para vir dar aulas, né? Falei, agora é a hora, e eu vim. Respondendo a sua pergunta, de quando eu vim, de 2016 para hoje, 2017, eu acho que eu estou me sentindo muito mais feliz, porque logo que a gente chega numa instituição, apesar de toda a experiência, a gente não consegue fazer a compensação e manter a reciprocidade por não entender tudo. Hoje, eu acredito que eu posso dizer que eu já, assim, consigo entender o que a instituição quer de mim e o que eu posso fazer pela instituição. Então, realmente, eu sou, assim, sem ser prepotente, os alunos me querem muito bem, me tratam muito bem, me recebem. E os alunos, principalmente da instituição aqui da FIB, são muito carinhosos, muito receptivos. Então, outro dia eu estava pensando, puxa vida, né? Eu nunca tive isso num curso superior. Ensino médio, não. Ensino médio os alunos são mais próximos, né? Mas nível superior os alunos pela são... idade, né? Pela idade, exatamente. E talvez pela certeza ou incerteza de poder agir ou não daquele jeito. Os alunos de nível superior, eu imaginava que eles fossem mais distantes. E aqui da FIB eles são alunos muito afetivos, né, carinhosos, respeitadores, né, disciplina, por exemplo, não tem problema de disciplina, embora eu tenha quase 65 alunos da engenharia, são alunos do terceiro ano, né, mas na hora de ir embora, eles falam, professor, mas já acabou? Né, aí passa assim, aquela fila, como se fossem combinados entre eles. Tchau, professor, até a próxima semana. Ou professor, com carinho, né? Com um carinho, voto de carinho. Com carinho, com voto de Maravilha, carinho. isso é ótimo. Então, essa é, na verdade, a história da minha vida de massa em 40 por massa. anos, de massa para massa. Legal. Aliás, gostei dessa conotação massa para massa. Exato. Massa, vamos entrar no segundo momento agora, sair da sua vida pessoal, vida profissional, que é riquíssima e que é muito importante que o telespectador entenda e saiba o cuidado que a FIB tem em trazer aqui para os seus quadros de professores realmente profissionais que atuem realmente no dia a dia e amem a profissão que elegeu, né, no nosso caso, o professor, né? Segunda parte do nosso bate-papo, Massa, vamos falar um pouquinho da disciplina que você é responsável aqui no curso de Engenharia Civil. Resistência dos materiais no segundo ano. Destaca para nós, uma abordagem bem sintética, o fundamento dessa disciplina para o curso de Engenharia Civil. Ok. Então, eu já trabalhava na outra instituição, como eu falei, com essa disciplina, né, e dei muita sorte, assim, quando eu cheguei aqui, estava faltando professor dessa matéria, então eu fui convidado pela coordenação e aceitei o desafio. Na verdade, está sendo muito prazeroso e, assim, como o próprio nome diz, essa disciplina que eu leciono, ela é dividida em 2 semestres. Então, nós temos a resistência dos materiais 1 e a resistência dos materiais 2. Né? Inclusive, dentro do nível universitário, é muito comum nós criarmos siglas, né, nas disciplinas, para não ficar muito esticada a fala. Então, os alunos chamam de RESMAT, que é a abreviação de resistência e mate de materiais. Então, eu estou trabalhando com os alunos agora com RESMAT 2. Né? Trabalhei com eles no segundo semestre do ano passado com RESMAT 1. Esta disciplina, ela é uma disciplina fundamental para engenheiros de qualquer especialidade, como engenheiro mecânico, como engenheiro civil, engenheiro químico, engenheiro de materiais, engenheiro naval, metalúrgico. Mas eu acredito que a maior importância dessa disciplina está para o engenheiro civil.
Eu digo sempre para os alunos que essa disciplina ensina como eles montarem galpões que fabricam aviões. Por exemplo, se nós formos visitar a fábrica de aviões que nós temos lá em São José dos Campos, um galpão que consiga colocar um avião com envergadura de asa de 50 a 60 metros, o galpão tem que ser monstruosamente grande, né? E não pode ter pilar no meio. Como é que o avião vai, depois de montado, vai sair, né, do hangar para ir voar se tiver um pilar no meio? Então eu digo para eles que eles têm que saber que material usar, como calcular a resistência dos materiais que ele vai usar e, em cima disso, trabalhar, né, qual é o tamanho que ele tem que colocar para não fugir à concepção arquitetônica, que os arquitetos geralmente executam o projeto, e também que dê garantia de perpetuação desse projeto dele, para que não caia em cima de ninguém, por exemplo, que é a alma da engenharia, né? Então, resistência dos materiais é exatamente isso. Resistência, aquilo que aguenta dos materiais. Então, o material que aguenta aquilo que é cobrado dele. Por exemplo, não adianta nada uma ponte ser muito bonita, muito esbelta, muito tecnológica, high-tech, e quando tiver que passar um caminhão de 42 toneladas de soja, ele trinque, quebre ou caia. Ou quando estiver ventando, né, o vento passar entre o viaduto e o lastro, o leito do rio, e aquilo lá balançar e acabar entrando em colapso. Então, essa é a finalidade da nossa matéria. Você, em off, citou um exemplo para mim, e eu vou pedir para que você cite aqui para o telespectador a questão do cimento e do ferro, né? Certo. Porque é a prática do dia a dia. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo não conhece essa questão da resistência, de como é que tratar o cimento e o ferro, né, na prática. Exemplifique isso para o telespectador. Ok. Pois é, eu estava dizendo para o Carubino que uma coisa muito importante que o aluno às vezes não entende é que todo mundo acha que cimento, pedra e areia, molhado, misturado e seco, vai aguentar tudo quanto de força e de carga, que a gente costuma falar tecnicamente. Então eu estava explicando que, por exemplo, uma viga. Viga é uma peça de concreto fina, comprida e deitada, que tem que aguentar um determinado tipo de força em cima. O peso do telhado, o peso de um carro quando é feito ponte. E ali o concreto sofre um aperto e também um esticamento. O aperto é na parte de cima quando a viga tende a ficar curva para baixo. E o esticamento é embaixo quando a viga dá aquela dobrada. Se tivesse só o concreto ali sem o ferro, aquela viga iria, a gente costuma falar em colapso, quer dizer quebrar, romper e cair. Então, o que acontece na resistência dos materiais é que a gente tenta deixar muito bem claro para o estudante que o concreto ele aguenta aperto. Tanto é que se você tiver uma calçada, depois feita de concreto, e pisar em cima dela, uma determinada carga, não arrebenta aquela calçada de qualquer jeito, desde que ela aguente aquela carga. Agora, não precisa de ferragem, a não ser em locais especiais. Numa viga, mesmo que aquele concreto aguentasse aquela carga, essa viga ficasse no chão, no alto, se você não colocar uma ferragem, que é chamada de armadura, ela quebra. Por quê? O concreto aguenta aperto, compressão, mas ele não aguenta a tração, que é o esticamento. E o ferro aguenta, por ele ser fino e comprido, com alta resistência, como é o caso do aço, muita tração, ou seja, muito esticamento, mas não aguenta a compressão. Porque se for comprimir uma barra de ferro, todo mundo deve estar já imaginando que ela dobra, ela curva, então ela dobraria. É muito interessante então, essa mesclagem. Né? Essa mesclagem é interessante. E um outro episódio que eu gostaria que você esclarecesse para quem está nos assistindo, é uma curiosidade, inclusive minha, pessoal, a Torre de Pisa, na Itália, né? Como é que funciona aquilo? Como é que aquilo não cai, a Torre de Pisa? É o seguinte, toda a estrutura, mesmo como a Torre de Pisa, que foi feita há séculos e séculos lá atrás, e antigamente, apesar da tecnologia e engenharia não ter sido tão avançada, mas eu não entendo como os construtores faziam coisas que para nós ainda hoje são, entre aspas, absurdas, como a pirâmide do Egito, que usa blocos de toneladas e toneladas foram montados. A Torre de Pisa foi construída num solo
que era um solo chamado de solo instável, né? Esse tipo de ocorrência acontece muito em cidades litorâneas, onde a cidade um dia teve o relevo geográfico muito baixo, matéria orgânica foi sendo depositada lá, depois veio a areia e cobriu. E às vezes essa areia é coberta com metros e metros de altura. Então, quando a gente vai construir, por exemplo, uma obra, nós usamos uma técnica chamada de sondagem de solos. A gente escava até onde iria, por exemplo, um solo com alta resistência, para em cima disso apoiar a fundação, que são peças em concreto, e construir o prédio dali para cima. Acontece que, mesmo nas cidades litorâneas como Santos, tem um monte de situações, assim, Guarujá, depois de um tempo, com umidade, com vários acontecimentos e mudanças climáticas, o solo cede. E eu acredito que a Torre de Pisa teve uma situação dessas e foi cedendo gradativamente, né? E como na engenharia também nós trabalhamos com o chamado fator de segurança, toda a construção tem uma segurança em que o prédio pode até dar uma inclinada, mas ele não chega a tombar. E a Torre de Pisa foi inclinando, foi ficando inclinada, chegou a ser uma das maravilhas, ainda é uma das maravilhas do mundo, né? E ele chegou num ponto crítico. Como foi resolvido esse problema? Então, as autoridades italianas questionaram se derrubavam a Torre de Pisa ou se voltavam ela na vertical. Se derrubassem, o mundo ia ficar sem aquela beleza mundial. Se voltasse ao normal, cairia no cotidiano. O prédio reto perderia a graça do que um dia já foi. Então, o que eles fizeram? Eles voltaram com solidificação de água, de madrugada, quando não tem ação do sol. Eles escavaram o alicerce, cortaram um pedaço, antes previamente calçado com vários macacos e estacas, para o prédio não terminar de tombar, né? E do lado que estava inclinando, eles cortaram a cabeça do alicerce e deixou um espaço, em vários pilares, em várias fundações. Foi colocado um cinturão nesse pilar, vedado para a água não vazar, né? E de madrugada, quando não tinha tanto a luz do sol, calor, eles congelavam esse espaço que tem entre a parte de baixo e a ponta da fundação. A água, todo mundo, quando foi estudante, deve ter ouvido falar que a 4 graus para baixo ela começa a dilatar. Por isso que a forminha do gelo que você põe, por exemplo, até uma certa altura, e quando congela você vai ver e fala, poxa vida, ganhei mais gelo do que eu tinha posto, e na verdade não é uma dilatação. Então, de madrugada na Torre de Pisa, os compressores de alta refrigeração congelavam essa água. Então, como a água não tinha para onde escapar, ela aumentava de volume, né? A Torre de Pisa foi sendo erguida aos poucos e foi sendo voltada na posição, um pouco menos do que crítica, mas que mantém a sua beleza de inclinação até hoje. E a segurança, né? Segurança também, porque foi reforçada, né? Justamente, segurança eu acho que é uma coisa muito importante citar. Como aquelas que seguravam antes já deram problemas, então foi feita, na verdade, uma reconstituição com um outro tipo de construção que é chamada de sapata, que tem uma área maior, como se fosse uma tábua em cima de um lamaçal que não afunda. E aí a torre voltou à sua estabilidade. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência. E até uma próxima oportunidade. FIB, total apoio à comunidade.